Oi, gente, bom dia a todas, todos que estão aqui presentes. Eu sou a professora Mariane, Clarice também está aqui comigo. Clá, quer dar só um bom dia? Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, tá? Eu sou a professora Clarice. Mari já me apresentou. Já fomos bem apresentadas. Então, a gente agradece muito o convite de estar aqui hoje, conversando um pouquinho com vocês nesse mini curso, né? O foco dessa trilha é o processo de ensino-aprendizagem em tempo de ensino híbrido, com o objetivo primordial da educação institucionalizada. E aí, pensando nesse formato, né, do ensino híbrido, desse contexto em que nós estamos vivenciando desde o ano passado, nós planejamos esse mini curso, vou só ler rapidinho a ementa, pensando mesmo em compartilhar nesse momento com vocês, que a gente possa conversar um pouquinho, estratégias para o ensino híbrido específicas para a educação infantil. Então, planejamento, a organização da rotina, o trabalho com o tema de pesquisa, é muita coisa que a gente vai tentar trazer hoje um pouquinho, mas com esse objetivo de ampliar essa discussão, compartilhar um pouco essa experiência e ajudar nesse planejamento, né, desse retorno que todos nós estamos envolvidos. Então, eu e Clarice vamos estar fazendo essa fala juntas. Eu acho que fica um pouco mais interessante que as dúvidas a gente deixe para o final, porque a gente segue uma sequência e pode ser que a dúvida seja até respondida no outro slide, ao longo da apresentação, mas nos colocamos, sim, à disposição para estar aqui, inclusive, para trocar, não só para tirar dúvidas, mas para trocar com vocês também, e a gente deixa para o final, tá bom, professoras? Clarice está apresentando. Classe, pode só colocar a tela cheia no seu apresentação de slide. Pronto. E aí a gente traz, né, estratégias pedagógicas no ensino híbrido para a educação infantil, novos formatos em tempos de distanciamento social. Então, mesmo com o início, a possibilidade de início do híbrido, toda essa organização, a gente sabe que ainda teremos protocolos a serem seguidos, um certo distanciamento a ser seguido. Então, ainda vamos experimentar esse novo normal, vamos ter que aprender a estar de novo nesse lugar, ainda por um tempo, né? Pode passar, claro. Então, a gente inicia a nossa manhã trazendo esse texto, talvez vocês já conheçam, é um texto que a gente tem ouvido muito nesse momento, mas eu acho que quanto mais a gente ouve, a gente compreende o que realmente é esperançar, e a importância da gente acreditar nisso e nos colocarmos de modo a esperançar para que possa funcionar, para que a gente possa, de fato, atender as nossas crianças, né, compreender o momento em que, principalmente elas, também estão vivenciando desde o ano passado. Então, é preciso ter esperança, mas esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de um outro modo, né? Tinha que ser Paulo Freire, e aí a gente vem aqui para juntos esperançarmos e nos levantarmos, né, iniciarmos esse novo tempo. Pode passar, claro. Então, só para a gente retomar um pouquinho, né, nós estamos há 1 ano e 4 meses distantes fisicamente das crianças, em algumas situações distante de tudo das crianças, né, a gente sabe que em alguns contextos não foi possível oferecer nada às crianças, em outros já foi possível oferecer algo remoto,
ou em outros foi possível oferecer materiais para as crianças, sempre tentando manter esse vínculo com as crianças, né, e pensando em algum modo de estarmos com ela nesse novo contexto. Então, esse período foi um tempo de erros e acertos. Então, quando a gente precisa se reinventar, né, do dia para a noite, saímos do nosso conforto, que era a nossa sala de aula, o que a gente vinha fazendo há tanto tempo, o que a gente sabia fazer, e fomos tirados dessa zona e tivemos que nos reinventar. Então, nessa reinvenção, tivemos erros e tivemos acertos, como todo processo, e são a partir desses erros e acertos que a gente vai construindo esse novo modo de retornar, de estar com as crianças, né? E vem aqui compartilhar com vocês. Então, é importante que a gente pensamos em todo esse momento e que a gente ainda continue a pensar agora em como estão as nossas crianças. Acho que o ponto principal, o ponto de partida é esse: como estão as nossas crianças, né? O que elas têm feito? O que tem sido feito para manter o vínculo com a escola? Onde está o educar, cuidar nesse contexto, nesse formato, né? Como fazer o presencial com o remoto? Depois de tanto tempo nas instituições que conseguiram ter o remoto, como voltar para esse presencial? E como a gente vai estar adaptando? Como é que vai ser, né? É importante que a gente pense também quais recursos as crianças têm acesso. Será que elas têm quantas têm celular? Quantas têm internet? Quem tem condições de buscar algum material na escola? Se já tiverem retornado, né, à escola, como as crianças vivenciaram esses 15 meses de pandemia em casa? O que elas vivenciaram nos aspectos relativos à escola, né? As suas vidas, como elas estão? Então, ninguém vai iniciar a roda esse ano, do mesmo modo que parou em março de 2020, né? A gente não pode chegar simplesmente lá e fazer de conta que nada aconteceu. Aconteceram muitas coisas, inclusive conosco, adultos, professores. Então, é um tempo da gente pensar muito de onde começar, né? Pode passar, claro. E aí, é importante que a gente entenda também o que é o ensino híbrido. Primeiro nós tivemos que entender o que era o ensino remoto, e agora estamos falando de ensino híbrido, né? O ensino híbrido é esse ensino mais amplo, que ele envolve atividades remotas e atividades presenciais. Cabe à família escolher se a criança vai estar, se o seu filho vai estar participando dessas atividades híbridas de modo presencial e remoto, ou não, só remoto, né? A família também tem o direito, nesse momento, o Conselho Nacional de Educação, ele traz nas suas resoluções que 2021 ainda é um período, um tempo, em que é possível o ensino híbrido e que essa opção é um direito dado à família e à criança. Então, o híbrido, ele envolve atividades presenciais e remota. E o remoto, né, que foi o que a gente trabalhou até então, no NEI, nós conseguimos, sim, fazer um ensino remoto, foi possível. Nós vamos conversar um pouquinho sobre como isso foi possível. E o remoto, ele envolve atividades síncronas, que é esse encontro que nós temos agora, que são momentos em que a gente, de modo online, interage com as crianças, seja pelo Zoom, pelo Google Meet, pelo WhatsApp, pela ferramenta que é possível para aquela instituição, e envolve também atividades assíncronas, que são atividades que você não precisa estar online com aquela criança. Então, quando as famílias vão na escola e buscam materiais, isso se configura como atividades assíncronas. Quando a gente encaminha vídeos para casa, encaminha via PDF um material de leitura, são atividades assíncronas, né? E aí, dentro da possibilidade de cada instituição,
É possível fazer síncronas e assíncronas, ou não, realmente só assíncronas. Então, isso se configurou como ensino remoto, que está dentro do ensino híbrido. Claro, se você quiser complementar alguma coisa, pode falar também, tá? Vamos lá. E aí a gente queria ouvir, quem quiser ficar à vontade de ligar o microfone para falar, ou então colocar no chat. Como vocês têm vivenciado esse ensino remoto nos CMEs? Foi possível fazer encontro com as crianças? Não, vocês só mandaram algum material? O que foi vivenciado, né, na realidade de cada um de vocês nesse período? A gente vai dar só um tempinho, mas vocês podem, pronto, responder aqui no chat, que aí eu vou dando uma lida. Quem conseguiu fazer encontros via WhatsApp com as crianças, ou uma outra estratégia? Como foi que vocês vivenciaram esse período? Podem colocar no chat que eu estou olhando. Não deu para fazer nada com as crianças? Compartilhem aqui com a gente. Jéssica, do Fundamental 1. Pronto, Catine, no CMEI que trabalhei até o fechamento do ano letivo de 2020, nós interagimos através de vídeos e mandávamos atividades, né? Ou seja, de modo assíncrono. Ótimo, Catine. Vocês conseguiram ter contato com essas famílias? Estabeleceram algum tipo de contato? Falavam, faziam alguma ligação? Tinham alguma... No ensino fundamental, as aulas foram pelo WhatsApp, algumas atividades impressas, ok. Certo. Só mais um pouquinho, gente. Alguém mais para compartilhar com a gente? Desde então, nosso CMEI conseguimos sim com algumas atividades via vídeo, reunião com os pais, até quadrilha via WhatsApp. Foi desafiador, mas possível, realizamos atividades síncronas e assíncronas, ótimo. Começamos com vídeo e depois somente com atividades. O CMEI Maria Luísa sempre mantém contato com os pais, uma sintonia muito boa. Então, gente, cada instituição, dentro da sua realidade, das suas possibilidades, todo contato com a turma foi o WhatsApp, usamos também atividades impressas e realizamos chamadas de vídeo. Infelizmente, não atendi a maioria dos alunos, isso. Então, assim, cada realidade, instituição, foi se adaptando dentro das suas possibilidades, das suas especificidades, e principalmente dentro das possibilidades das famílias, né? No CMEI que trabalho, não tive contato físico com as crianças, nem com os pais. Ótimo. E aí, assim como vocês relataram aqui no chat, nós também tivemos muitas dificuldades, né? E dentro das especificidades, das possibilidades do MEI, nós também conseguimos organizar o nosso ensino remoto, né? Pode passar, claro. E aí, desde o início, nós nos questionávamos, nós nos perguntávamos, né? O contato sempre o WhatsApp, isso. O que é possível da gente adaptar das experiências do presencial para o remoto, né? Pode passar, claro. O que podia ser planejado, organizado, o que podia ser pensado, quais recursos tecnológicos, materiais, experiências podiam e podem ainda ser realizadas, o que fazer com as crianças, com as famílias que não têm acesso aos recursos. Oh, que bacana, a devolutiva com as famílias foram fantásticas, né? O que fazer com as crianças que têm necessidades educacionais especiais? Então,
sempre foi, porque ainda estamos nesse movimento, um período de muitos questionamentos, né? Como atender, como chegar às crianças e às famílias nesse contexto, pensando em todas essas questões, recursos, planejamento, atividades, as crianças especiais, pode passar, claro. E aí, para que a gente possa planejar isso tudo, né, nós temos que primeiro resgatar os princípios, as concepções de cada instituição, porque são esses princípios, o que a instituição entende sobre criança, infância, sobre como as crianças aprendem, como elas se desenvolvem, sobre o que elas pensam sobre currículo, sobre educar, cuidar, brincar, o papel do professor, a avaliação que nós vamos planejar as nossas práticas, né? Eu sempre digo que as nossas práticas, elas refletem as nossas concepções. E nesse momento de ensino remoto, nós tivemos que rever mais do que nunca as nossas concepções, os nossos princípios, e pensar o que daqui a gente pode abrir mão e o que a gente não abre mão, o que é inegociável, né? Então, isso foi um movimento muito grande feito no NEI, para que a gente pudesse, por exemplo, definir tempo de ensino remoto, compreender e justificar para as famílias que o ensino remoto não é uma transposição do presencial. Então, nós não passaríamos, por exemplo, 4 horas de atividades síncronas com as crianças, porque não é assim que a gente acredita que é significativo para elas, que elas vão aprender. Não é a questão do tempo, mas é a questão da qualidade. Então, tudo que a gente vai apresentar aqui hoje para vocês parte desses princípios, dessas concepções, e uma discussão entre a equipe do que a gente poderia, sim, abrir mão. Tivemos que fazer tema de pesquisa de um modo que a gente não desejava, não desejou, né, de modo remoto, porque a gente sabe que o tema de pesquisa, por exemplo, ele acontece muito nas falas simultâneas das crianças. E no remoto, nesse formato que a gente está, não dá para falar todo mundo ao mesmo tempo. Então, como eu disse, algumas coisas nós abrimos mão, outras não, e pensando nesses princípios, nós estruturamos o que vamos apresentar aqui. Então, vocês precisam pensar quais são os princípios que sustentam cada instituição, né? Pode passar, claro. E aí, nesse processo todo, a relação da família e a escola, que a gente tanto defende, que a gente tanto fala, ficou mais em evidência ainda, né? O processo inverteu. Então, antes, quando as famílias que entravam na escola, e desde 2020, nós que passamos a entrar na casa dessas famílias, exigindo uma parceria muito maior ainda, principalmente quando a gente considera as crianças menores, as crianças bem pequenas, que a gente precisava, sim, desse adulto próximo, desse adulto que se disponibilizasse a receber um material, aí na instituição pegar algum material, abrir um vídeo com o filho, né? E sempre nessa parceria da escola com a família, nós tivemos a clareza e deixamos claro para as famílias que eles não seriam os professores. Nós não colocamos eles nesse lugar de professores porque a gente sabia que eles não eram professores. Mas, ao mesmo tempo, nós orientamos mediações porque essa parceria era necessária, né? Mediações que seriam possíveis para uma família que não ficasse nesse sentimento de que passariam a ser os professores dos seus filhos. Então, a empatia foi mais necessária ainda do que nunca, a nossa disponibilidade, o diálogo, né? Quando eu trago que a gente precisou orientar muito, foi estarmos disponíveis e dialogar para tirar dúvidas, para dizer, para acolher, né? Para motivar essas famílias, principalmente do meio de 2020 para o final, para agora, em que a maioria das famílias voltaram a trabalhar, né? Então, assim, houve nós sentimos, sim, uma dificuldade muito grande em algumas turmas, mais, em outras menos, dessa parceria, mas não por falta de vontade das famílias, mas sim por necessidades, por outras, tinham que voltar a trabalhar,
né? Então, a atenção às famílias nesse período foi e ainda continua sendo muito importante. Como eu disse, para acolher, para motivar, para orientar e para, em muitos momentos, formar no sentido de que eles pudessem compreender, mais do que nunca, como a escola funciona. Então, no caso do Ney, como a gente tem essa clareza que nós entramos na casa das famílias, as famílias passaram a ter muitas dúvidas de aspectos antes desse processo de ensino-aprendizagem que elas nunca nem tinham se atentado. Mas agora elas estavam vivenciando isso junto conosco, né? Eram 15 crianças, 20 mais 20 famílias. Então, não eram só as crianças que estavam conosco. Então, foi preciso, sim, estarmos disponíveis para explicar por que a gente trabalha assim com tema de pesquisa, por que a gente trabalha assim, por exemplo, com o processo de leitura e de escrita na educação infantil, né? E isso tudo de modo regular, com muita persistência e com muita sensibilidade. Então, a gestão teve muita clareza nesse período de que cada caso era um caso, né? E que era importante ouvir todos os casos para que a gente pudesse, sim, acolher essas famílias, compreendendo o contexto de cada um. Não dava para trazer de modo impositivo ou de modo geral, generalizante, questões para todo o grupo se a gente sabia que, nesse contexto, cada família tem vivenciado esse processo de um modo. Então, como vocês colocaram aqui no chat, né? Nós também passamos a usar o grupo de WhatsApp, criamos grupos de WhatsApp com as turmas, com os pais. Isso era uma coisa que a gente não fazia de modo algum no presencial, no nosso típico. Foi uma das coisas que a gente teve que abrir mão, né? De usar isso aqui agora também como um recurso de trabalho, como um meio de trabalho. Então, criamos esses grupos com as famílias, criamos grupos com as famílias só das crianças especiais, como uma forma de estarmos próximos ainda, mais ainda delas. Criamos o e-mail da turma. Nesse e-mail da turma tem um drive que fica mais fácil de armazenar vídeos pesados, de compartilhar materiais com eles. Reuniões coletivas, as nossas reuniões aconteciam no nosso típico ao final de cada trimestre, e as reuniões individuais, de acordo com a necessidade do professor ou da família, essas reuniões coletivas passaram a ser com um fluxo muito maior do que o nosso típico, né? Porque nós passamos nessa parceria com as famílias, a dialogar muito mais com elas, a combinar muito mais com elas, a ter esses momentos de formação muito mais. Então, essas reuniões se intensificaram, como as reuniões individuais também. Então, essas foram algumas, pode passar, claro, algumas estratégias que nós utilizamos com relação às famílias, né? E aí, como eu disse, cada instituição foi se adaptando ao que era possível, e no NEI nós conseguimos, a partir de um levantamento do perfil socioeconômico das famílias, garantir o acesso de todas ao acesso ao ensino remoto, né? Então, as famílias que não participaram do remoto e que ainda não participam, nós temos sim esses casos até hoje, são por outros motivos que não o acesso. Então, nós fizemos um levantamento do perfil socioeconômico das famílias, para que a gente pudesse organizar materiais. Nós só poderíamos solicitar das famílias, por exemplo, uma atividade com uma cartolina, se a gente soubesse que todas as crianças tinham uma cartolina. Então, com esse perfil, nós vimos quem precisava, por exemplo, de um celular, quem precisava de chip, que não tinha internet, e fizemos uma campanha, né, junto a outras famílias, entre nós, professores, divulgando com as pessoas que a gente conhece, de doação de celulares, ou de quem tinha notebook, quem quisesse doar o que tivesse, né? E fizemos o grupo de pais do NEI, nós temos uma associação de pais do NEI, que eles fazem doações voluntárias lá entre essa associação é administrada por pais, nós não temos acesso,
E eles se colocaram a ajudar a gente com os chips também, de estarem comprando esses chips para as crianças. Fizemos o levantamento, nesse levantamento, de que materiais que tinha em casa, quem poderia ir no NEI receber algum kit, e a partir desse perfil, nós organizamos esse acesso ao ensino remoto, através dos eletrônicos, através do acesso à internet, e montamos kits. Então, os kits, daqui a pouco a gente chega neles também, para que a gente pudesse saber o que as crianças tinham em casa para a gente estar solicitando, né? Pode passar, claro. Então, em 2020, o nosso ensino remoto, ele teve um formato, e em 2021 teve outro. Então, em 2020, nós tínhamos dois momentos de encontro síncrono com as crianças, encontros virtuais com as crianças, nas terças e nas quintas, e 3 momentos de encontros, de momentos assíncronos com as crianças. Encontro não, de momentos assíncronos com as crianças. Segunda, quarta e sexta, que era o que vocês colocaram no chat, né? Nós enviávamos materiais, enviávamos vídeos, enviávamos sugestões de atividades que eles poderiam estar fazendo com as famílias, dentro desse contexto do que era trabalhado nesses 2 encontros virtuais com as crianças. E na segunda-feira a gente enviava, e ainda envia, um quadro, que a gente chama um quadro de planejamento, com todo o planejamento da semana para que as famílias possam se organizar. Na verdade, a gente, em 2021, mudou, colocou esse envio para as sextas-feiras, para que as famílias no final de semana possam ler. Ai, Mari, todas leem? Não, gente, nem todas leem, né? Mas a gente fica em cima, mostrando a importância da leitura desse planejamento, para que na hora do encontro, que a gente vai precisar, por exemplo, de uma coleção, a criança não chegue no encontro e diga, cadê a minha coleção? Ah, eu não tenho esse material, né? Para que ela possa participar de um modo melhor para essa criança, mais significativo, e que ela não fique perdida. É como um quadro de rotina para se organizar naquela semana. Então, em 2020, tinha a duração nas turmas 1 e 2, de meia hora, esses encontros virtuais, e nas turmas 3 e 4, de 45 minutos, mais ou menos. Então, não era uma manhã com as crianças, né? Em 2021, nós mudamos essa nossa organização do remoto. Então, nós passamos a ter encontros com as crianças síncronos todos os dias. Os 5 dias da semana, nós tínhamos, porque agora a gente vai iniciar o híbrido, né? Então, nós tínhamos encontros com as crianças da turma 1 e 2, nessa faixa de 30 minutinhos, e as crianças da turma 3 e 4, de 45 minutos a 1 hora, podendo chegar a 1 hora, dependendo do grupo, dependendo da discussão, dependendo de como eles estavam naquele dia, né? Então, isso foi em 2021, pode passar, claro. E aí, nesse ensino remoto com as crianças, nesse formato remoto, outra coisa que a gente sentiu necessidade, fomos vendo, nós fomos construindo esse remoto ao longo da vivência, na prática, né? A nossa diretora até diz, trocamos o pneu do carro com o carro andando, rodando. Então, nós fomos vendo que eram importantes, sim, encontros coletivos, mas que nesse formato, para as crianças esperarem o tempo de fala, por vezes esperar 15 crianças falarem para elas poderem falar, as interações, eles terem, para que a gente pudesse garantir tempos de interações com essas crianças, né? Era bacana que também nós pudéssemos organizar pequenos grupos. Então, durante essa semana, os 5 dias de encontros, nós temos os dias em que o grupo está todo, e nós temos os dias em que o grupo está dividido em 2 subgrupos, ou em 3, depende da participação, da quantidade de crianças que participam dos encontros naquela turma. Temos turmas que temos uma participação muito grande, quase que 100% da turma. Mas temos turmas que a participação é muito pouca, na faixa de 10 crianças, 12 crianças. Então,
são dificuldades que nós também vivenciamos, né? E aí a gente busca ajudar, saber o porquê que essas outras famílias as crianças não estão participando para estar ajudando com outras estratégias. E aí, além dos coletivos, dos pequenos grupos, nós também vimos que com outras crianças nós precisávamos fazer encontros individuais, que os encontros nos pequenos grupos ainda não era tão bacana, que elas precisavam sim desses momentos com a professora. Às vezes a gente chamava uma outra criança, a professora, a criança, a quem se destinava o encontro, e chamava mais uma para ela poder interagir com uma criança. Então foram adaptações que nós fomos fazendo para chegar a todas as crianças de modo, de novo, né, bem significativo para elas. Pode passar, Clara. Pronto, aí Clarice vai falar um pouquinho dos organizadores do ensino remoto na educação infantil, e que são possibilidades, né? Quando a gente propôs esse minicurso, a gente traz no sentido de compartilhar possibilidades, ideias, que, como eu disse, podem clarear, ajudar a pensar em outras práticas. Então, não é que a gente faça igual em todas as instituições, mas nos dá ideias de, isso é bacana, eu consigo fazer com as minhas crianças, né? Que ideia legal. Então, Clarice vai falar um pouquinho para vocês. Então, gente, bom dia para todos. Agora é minha vez, né, Mari? Reservem aí mais 30 minutos. Enfim, então vamos lá. Então, a gente vai trazer um pouco, né, de como a gente estava organizando, né, esse ensino remoto junto com as turmas, tá? Alguns organizadores que a gente precisa considerar, que são fundamentais para a adaptação da criança nesse novo formato. Então, uma coisa muito, muito importante que a gente percebeu, quando esse espaço está organizado, essa criança também se organiza internamente. Então, ela consegue se engajar mais nesses momentos dos encontros virtuais. Então, essa organização do espaço, ela foi uma atividade, inclusive, nos nossos encontros virtuais, né? Para a gente organizar juntos esses espaços. Então, cada criança escolhia um lugar da sua casa, né? Como desejava organizar esse painel. A gente disponibilizou alguns materiais, impressão de alguns materiais que seria utilizado durante esses encontros, como a lista dos nomes das crianças, o calendário do mês, um numerário. Então, assim, materiais coletivos que a gente iria utilizar nos nossos encontros, para dar uma funcionalidade também, o uso a esse espaço. E aí a gente orientou muito bem as famílias que materiais poderiam estar disponíveis, né, nesse cantinho, né, para que a criança pudesse ter fácil acesso e mais autonomia para poder utilizar e manuseá-los, né. Então, foi um momento, assim, muito bacana, e a gente percebeu o quanto que isso foi transformador, né, para algumas crianças no ano passado que não conseguia se engajar nos encontros. Então, essa organização do espaço ajudou a criança nesses momentos, tá? Além disso, né, além de organizar esse espaço, a gente percebeu também a importância de organizar essa criança, para que a criança ela vá compreendendo que aquele momento é o momento da nossa aula, né? Então, o uso da farda foi uma estratégia muito bacana, né, para que a criança ela conseguisse, de fato, também compreender que aquele momento era o momento de encontrar os colegas e as professoras. Outra coisa muito importante também, que a gente percebeu como um organizador também desse momento, foi a construção dos combinados. Nós estávamos em um novo formato, né, e o que é que a gente poderia combinar coletivamente para que esses encontros, eles pudessem ser produtivos, né, serem bacanas para todo o grupo, né? Então, é um lugar, é um jeito novo de se encontrar. Então, tem outras regras, outros combinados que a gente pode estar pensando também, né, nesses momentos de interação. E aí, esses combinados, eles foram fixados, né, os adultos foram os escribas, né, os familiares para as crianças, e foram fixados no painel também, para a gente sempre estar retomando,
né? Por exemplo, quando todos estão falando ao mesmo tempo, eita, vamos retomar o nosso combinado. Será que a gente vai conseguir compreender se todo mundo estiver falando ao mesmo tempo? Ai, professora, tem que levantar a mão, tem que fazer silêncio para, né, para poder ouvir o colega. Se tiver todo mundo falando, a gente não consegue ouvir nesse formato. Então, esse uso, né, social desse documento que a gente elaborou junto com as crianças foi muito bacana, né, para essa nossa organização nesses encontros. Uma outra coisa também que a gente percebeu muito bacana é algo para marcar, né, o início e o fim dos nossos encontros. Então, a gente adaptou, né, a gente trouxe a questão também do toque, né, que também era um sinalizador para as crianças entenderem quando o nosso encontro iria começar e quando iria terminar. Então, também foi muito bacana. Uma outra coisa foi muito legal para o ano passado, já que cada dia tinha uma atividade diferente, então, para as crianças poderem se organizar nesse tempo, né, nessa semana, nessa rotina semanal, a gente construiu um semanário. E aí ficou mais ou menos assim, como vocês estão vendo, a gente enviou essas imagens para as famílias, e a gente construiu, junto com as crianças, em um encontro, né, virtual, esse semanário, para que a criança ela fosse se situando nesse tempo, compreendendo que dias da semana que ela encontraria os amigos, que dia que a família ia ler o planejamento, as atividades propostas para a semana com a criança, que dia que ia ter aula de música, roda de música, qual dia que ela ia assistir um vídeo da professora, queria fazer uma atividade com a família. Então, isso também, visualmente, ajudou a criança a estar se organizando. Claro, deixa eu lhe interromper rapidinho, né? Você pode só voltar aquela imagem? Posso sim, amiga. E aí, assim, gente, isso foi importante, porque o que nós vimos, né? Aí, de novo, a história das nossas concepções, dos nossos princípios. Que a rotina, ela é importante não só no presencial, sim, mesmo num formato remoto, ou no formato em que as crianças não teriam a presença da escola de modo remoto, foi importante a gente orientar as famílias que, assim, não é porque estava na pandemia, estamos, que a gente não precisa de uma rotina, né? Dorme a hora que quer, acorda a hora que quer. Até para nos ajudar a enfrentarmos esse momento, uma rotina é importante. Então, pensando naqueles lugares em que não é possível ter encontros, ok, mas é possível a gente orientar as famílias em que tenham, dentro da realidade de cada família, um mínimo de rotina. Então, com algumas famílias, a gente até perguntava assim, você tem disponibilidade para 2 dias na semana sentar com a criança? Né? Então, assim, dentro do que a gente envia de planejamento, o que você acha que é possível fazer? Ou no final de semana, você consegue estar junto, fazer alguma coisa? Mas, então, construa com ela uma rotina do que ela vai fazer em casa. Não vai ter encontro com a professora, mas na segunda, ela vai acordar cedo, vai comer alguma coisa, vai poder brincar. Então, assim, dentro do que é possível para cada família, estruture uma rotina e deixe visível para ela como forma de organização, de autonomia, de que eu estou sem a minha escola, mas eu não estou perdida, eu não estou né, sem atividade alguma. Então, nós fomos orientando as famílias nesse sentido. Se pegou algum material na escola, se são crianças um pouco maiores, que têm um pouco mais de autonomia, então, será que nesse dia ela não tem como estar fazendo alguma atividade, não tem alguém que possa mediar? Então, assim, a gente foi adaptando, né, e considerando essa importância da rotina, independente de ter encontro com a professora ou não. E isso é bacana para que vocês pensem também, principalmente no híbrido, para que as crianças saibam quais são os dias que vão estar na escola, quais são os dias que vão estar em casa, né? Então, assim, só para a gente pensar que tudo aqui a gente pode estar adaptando ao não encontro também, a esses momentos de WhatsApp, a esses momentos que vai algum vídeo. Então, para que a gente possa ir organizando, né? Adaptando. Mari, e também lembrando, né, sempre o nosso cuidado, né, com as crianças que não entravam nos encontros e que após os encontros virtuais, a gente sempre fazia um resumo do encontro,
para que aquelas crianças que não participassem, as famílias, dentro da sua rotina, né, pudessem também retomar essas atividades que foram realizadas, e aí a gente gravava um vídeo, em alguns momentos, quando a gente via que não era tão necessário um vídeo, a gente gravava um áudio, a gente também chamou as crianças para estar nos ajudando também, gravando vídeos para os amigos que não estiveram no momento do encontro, né? Então, assim, criar também essas outras estratégias, porque a gente sabe que nem todas as crianças conseguem entrar, né? Isso, e aí a gente ficava, só para a pergunta aqui, claro, a gente ficava muito disponível nos dias que eram assíncronos, que não tinha encontro com a professora, a gente estava disponível no WhatsApp para tirar alguma dúvida, né? Estávamos mandando esses materiais, então o contato é sempre maior com a família, de estarmos disponíveis para estar recebendo algum registro, né? Então, assim, a gente tinha aquele tempo lá combinado com a família que nós estaríamos no grupo à disposição, né? Diga, Clara, desculpe. Não, é isso mesmo. Além disso, né, como o Mari já pontuou, né, a importância da rotina, né, ela estrutura, né, a criança, ela dá segurança, então alivia tensões, ansiedade. Então, a gente começou a orientar também as famílias a organizar essa rotina da família junto com a criança. Para que, isso aí são só exemplos de possibilidades de organização de rotina. E aí, vai depender também da idade das crianças, né? Quando elas são muito pequenininhas, a gente orienta que seja feita com fotografias da criança ou com imagens, né? Como essa aqui no cantinho dessa criança vendo, né? Depois a gente começa a avançar para o desenho, para a escrita. Quando uma criança ainda tem muita dificuldade, né? A gente pode usar miniaturas de objetos que façam relação com cada momento da rotina, ou os próprios objetos que a criança vai usar em cada momento da rotina, né? E aí, que isso seja sinalizado, o momento que ela vai estudar, mesmo que ela não encontre com os amigos, mas seja um momento para o NEI, né? Para ela fazer alguma atividade. Então, isso é muito importante, né? Para que a criança, ela se organize nessa rotina da família também, né? Além disso, né, como é tão importante essa rotina, a gente percebeu também a importância dessa rotina nos nossos encontros virtuais. Então, antecipar para a criança o que a gente vai realizar em cada encontro. Então, é a nossa primeira atividade do dia, né? É a gente compartilhar com a criança ou construir junto com a criança essa rotina do nosso encontro. E isso também ela vai ficar menos ansiosa, né, já entendendo, né, cada momento que vai acontecer naquele encontro, né, qual o momento que eu vou ter para desenhar, qual o momento que eu vou ter para fazer uma atividade de movimento, qual o momento, enfim, que a gente vai ter a roda final, que a gente vai cantar. Então, esse é o momento da gente combinar o que faremos nesse encontro virtual. E aí, essa construção da rotina, à medida que a gente foi experimentando, a gente também foi variando esses jeitos de fazer rotina com as turmas, né? E aí, essa daí é um exemplo que a gente ficava com uma folhinha e a gente ia escrevendo, ou no quadrinho, e a gente enviava essa rotina também nos planejamentos, já para antecipar isso para as famílias que desejassem transcrever numa folha, para a criança fazer a leitura junto com a professora, né, ou imprimir, quem tinha a possibilidade de imprimir, para acompanhar. Às vezes a gente fatiava essa rotina para a gente construir juntos, né, e aí era bem bacana, para trabalhar as questões de estratégias de leitura. E a gente começou a variar esses jeitos de fazer rotina. Então, a gente começou a usar o PowerPoint, porque a gente percebia que dava uma ampliação melhor, uma visibilidade melhor para as crianças, apesar delas não estarem vendo a gente escrevendo. Então, por isso que a gente varia esse jeito de fazer. A gente também tem uma criança que tem deficiência visual, ele tem baixa visão, então a gente precisa muito possibilitar esse acesso às informações, a ampliar essas informações para ele. Então, por isso que a gente começou a usar bastante esse PowerPoint, né, como um recurso que ajuda essa criança a ampliar esse campo de visão, né. E aí a gente começou a utilizar também o Jamboard, que é uma ferramenta do Google,
também dá uma possibilidade de escrita, muito legal, que é essa imagem aqui de cima. Então, a gente deixava só o cabeçalho, né, enfim, e colocava a data e a gente ia escrever. Ou então a gente fazia leitura, lá no João Bordi tem um laser, e dá para a criança poder acompanhar essa leitura que nós estamos fazendo. Aqui no João Bordi a gente também teve a possibilidade de fazer essa rotina fatiada, então esses momentos da rotina ficavam aqui do lado e a gente ia montando, né? A questão do uso das cores também nos ajudava nesse momento de leitura. Eita, o que será que vai ter no número 1? Vamos ver aí. É a cor rosa, é a cor azul ou a cor amarela? Onde será que está escrito roda inicial? E aí isso também nos ajudava nesse momento de construção. A nossa criança com baixa visão também já estava identificando cores, e aí a gente começou também a utilizar essas cores para ajudá-la nesse momento também de construção de rotina. A gente utilizava as cores que ele já estava conseguindo identificar, certo? Então, perceba a nossa preocupação também o tempo todo de estar incluindo todas as crianças nesse momento. Uma outra coisa também que funcionou como organizador do tempo, o uso do calendário, né? A gente trouxe também como uma atividade que a gente realizava no presencial e a gente viu a possibilidade também de fazer isso de modo remoto. Então, a gente enviava nos kits, né, esses calendários impressos para as famílias, as crianças colocavam nos seus murais, né, e aí a gente marcava junto, né, que dia da semana que nós estamos, e aí a gente pedia a ajuda também dos ajudantes do dia, e aí a gente começou a usar também no João Bordi. Professora Clarice, Oi. Desculpa interromper a senhora. Esse tema que vocês estão falando diz respeito à educação infantil, não é isso? Isso. Vocês vão abordar alguma coisa sobre o ensino fundamental? Não, né? Não, aqui é só educação infantil. Ensino fundamental é em outro... O e-mail que eu recebi para minha oficina de hoje pela manhã, da Genate, foi esse tema, só que eu estou na sala de vocês, mas não está batendo o tema com a apresentação. Olha, teve um... Professora Patrícia, no início, houve um problema com a programação, mas aí depois nós colocamos uma errata e foi corrigido. Então, lamentamos aí o equívoco. Mas veja o que... eu estou gostando, porque eu também sou de CEMEI, eu também sou do Fundamental e do CEMEI, Maris e Paiva, né? Então, eu também estou amando, então eu vou continuar aqui mesmo, né? No meu caso também... que vocês continuem, por gentileza, usando o chat, tá certo? Não usem aí o microfone, mantenham os microfones desligados. Obrigada. Posso continuar? Sim. Pronto, e aí a gente usa também o João Bordi, porque nos dá a possibilidade de marcar cada dia da semana, né? E aí, gente, é muito bacana essa ferramenta. Quem puder depois ir fuçar aí pelo Google, pelo e-mail, Gmail, é muito bacana e muito prático, muito fácil de utilizar, certo? Além disso... Tem o quadro de ajudantes do dia, foi uma outra prática do presencial que a gente também trouxe para o remoto. A gente construiu a partir das cores, percebam do uso das cores que eu já tinha colocado para vocês. A gente também, para nos ajudar nessa construção dos dias dos ajudantes, a gente também definiu com as crianças as cores de cada dia, e cada criança pôde escolher o dia a partir da cor, né? Que gostaria de ajudar. E aí a gente fez todo aquele processo de construção de um quadro de ajudantes que a gente faz no presencial, né? De conversar que a gente precisava ter mais ou menos a mesma quantidade de ajudantes em cada dia e tal. Foi bem bacana. E a participação dos ajudantes também foi muito legal, tanto na questão da leitura da rotina, da questão de marcação de calendário, de compartilhar com os amigos que não vieram, o que aconteceu naquele momento do encontro. Então, foi muito legal. Eles podiam compartilhar com vídeo, com fotos, de contar histórias. Então, foi como é que eu posso dizer, um organizador muito utilizado nesses nossos momentos de encontro.
E também a gente coloca ainda mais a criança como protagonista, né? Dela estar colaborando com esses momentos. Então, foi muito bacana mesmo, tá? Isso aqui é uma sugestão de quadro de planejamento que era enviado para as famílias semanalmente, né? Então, assim, é um quadro bem sucinto. Existem professores que fazem quadros mais detalhados a partir das solicitações das famílias, né? Nesse quadro tem uma linha aqui destinada aos objetivos da semana, como o Mari disse, né? A gente envia semanalmente os quadros de planejamento. Este ano a gente está enviando nas sextas, para que as famílias possam se organizar em termos de materiais, né? Para cada dia, né? Cada atividade que vai ser realizada. E aqui tem uma outra linha que é voltada para a questão de uma descrição da atividade principal que vai ser feita, e embaixo são os materiais para as famílias poderem se organizar, certo? Já tem quadros que detalham aqui a rotina, né, de cada dia, de uma forma bem sucinta, mas pontuando para as famílias, que as famílias solicitaram com relação a isso, tá bom? Além disso, como vocês também já colocaram aí no chat, a gente também envia kits, não é semanal, né, depende também das necessidades do grupo, né, das propostas pensadas pelas professoras, né, de cada turma. Por exemplo, esse kit que nós enviamos foi um kit de jogos, a gente fez, né, confeccionou alguns jogos, enviamos materiais também para a gente confeccionar um jogo juntos, certo? Nesse momento de envio de kits, foi possibilitado também que as crianças, um agendamento com as famílias, para que não houvesse aglomeração, para que as crianças pudessem pegar esse kit junto com seus, né, com um adulto, com um familiar, né? Então, aqui está o momento da criança, tendo em vista que essa relação que a criança tem com o espaço físico da escola, né? Então, assim, muitos relatos que elas traziam era muita saudade, principalmente do parque, né? De alguns brinquedos específicos. Então, a gente possibilitou, nesses momentos de entrega de kits, esse encontro da criança com esse espaço, né, tão significativo para elas. Isso aqui já é um kit menor, é um kit de férias, né, que a gente preparou, tendo em vista que a gente iniciou um tema, não conseguimos concluir, para não perder esse vínculo da criança com o tema, a gente enviou um livrinho que tinha missões para a criança cumprir durante as férias, né. E aí, também pensando nas questões da avaliação, né, o quanto que é importante os registros que as crianças fazem, né, e o quanto que é importante esse envio das famílias, desses registros, para que a gente possa estar avaliando o processo, né, a questão da gravação de vídeos, né, pelas famílias também é muito bacana para esse momento de avaliação, a gente recorre muito a esses vídeos que elas gravam. Encontros em pequenos grupos ou encontros individuais também nos ajudam nesse momento de avaliação, né? Diálogo com as famílias. A gente conversa muito com as famílias, a gente traz muito essas famílias como parceiras para nos ajudar também nesse momento de avaliação. E as observações durante os encontros coletivos também é uma outra estratégia. Os nossos cadernos de anotações também nos ajudam muito, né, nesses momentos de avaliação. E aqui tem alguns registros, né, por exemplo, de um desenho que a criança realizou, isso aqui é um momento de um vídeo que foi enviado pela família, no momento de um jogo que a criança também estava vivenciando. Então, todos esses registros, eles são muito importantes para a gente avaliar a criança durante aquele processo, né, durante aquele período. E aí a gente traz algumas sugestões de ferramentas simples, né, que a gente teve fácil acesso e conseguimos manusear sem precisar fazer cursos, enfim. Que seria o PowerPoint, o Jamboard que eu falei para vocês. Eu queria só, mas eu acho que eu não vou conseguir abrir, né? Vocês conseguem ver? Consegue não, né, Mari? Não, claro, não abriu não. Então não vou conseguir. Mas eu posso compartilhar os links aqui, tá certo? Para vocês poderem
depois, se quiserem acessar, tá? Eu coloco aqui no chat, tá bom? E aí, o Jamboard, que é a ferramenta lá do Google, o Padlet, que a gente utilizou, também é muito fácil de mexer, a gente utilizou para fazer uma exposição. Esse Word Wall é um site que tem várias possibilidades de construções de joguinhos, sabe? De coisas bem... de atividades interativas com as crianças também é muito bacana. Eu vou mostrar aqui já algumas possibilidades. Esse app Sorteios é uma roleta que a gente também vai mostrar para vocês, que a gente utilizou para fazer a chamada. E o InShot, que é um aplicativo que a gente edita os nossos vídeos, certo? Só um instante. E aí eu vou falar um pouco de algumas experiências que a gente vivenciou. Professora. Né? Oi. Oi, Clarice, só um minutinho. Em tempo, eu vou daqui a pouco, só para a gente organizar aqui o chat, postar o nosso link de frequência. A gente sabe que todo mundo fica bem animado quando o link de frequência aparece no chat, né? Então, como você combinou aí com o grupo, que você vai também colocar os links, né, de acesso, o que é que você quer? Coloca ou como é que a gente faz? Porque chegou a gente pode colocar o link no final. Não é isso, tá bom? Tá certo? Pode ir, tá bom. Ok. Obrigada. E aí a gente percebeu, né, nessas experiências de ensino remoto, que a gente precisava muito acolher essas emoções das crianças. As crianças com muita saudade do Ney, né? Então a gente teve aquela experiência de entrega de kit para que eles pudessem ir até a escola pegar esse kit e amenizar um pouquinho essa saudade. Mas a gente também se utilizou da literatura infantil, a gente contou histórias como o Livro dos Sentimentos, como o Monstro das Cores, que dava espaço para as crianças se colocarem, né, expressarem suas emoções. Fizemos também algumas brincadeiras, né, para elas também expressarem emoções de raiva, de tristeza, né, também vivenciamos situações de faz de conta que estamos na escola, também foi um momento muito especial, né, então, assim, isso também ajudou muito as crianças a estarem ressignificando, reelaborando essas emoções, essa saudade, né, foi muito bacana. Esse acolhimento também foi feito nessa visita, nessa entrega de kits, né, onde as crianças também puderam levar um pouquinho da areia do Ney para poder brincar em casa, então não só ir lá, mas levar algo de lá, né. Além disso, a gente também trouxe a questão da chamada, que a gente fazia também no presencial, a gente também trouxe para esse formato virtual. Inicialmente, a gente utilizava os cartões que a gente utilizava no presencial, né? E aí, depois, a gente começou a fazer os cartões virtuais. Depois, a gente começou a ampliar, né? De acordo com cada idade, né? Cada grupo, objetivos para cada turma, a gente, né, vai ampliando esses desafios dessa identificação do nome. Então, tira a foto, coloca desenho, depois deixa só o nome. E aí, para identificar a letra inicial, então, vamos marcar com as cores as letras iniciais dos amigos, né? Fizemos também essa roleta que eu falei para vocês, do app Sorteios, com os nomes das crianças, e aí, gira a roleta. E aí, a gente vai se utilizando desses recursos, né, diferentes, né, para chamar a atenção das crianças para esse momento. Trabalhamos temas de pesquisas também, que é a nossa abordagem metodológica, a gente traz algumas sugestões aqui, algo bem do concreto, das vivências, né, da criança no dia a dia. A gente estudou sobre girassóis, né, então a gente enviou sementes para eles plantarem, eles acompanharem todo o crescimento dessa plantinha, e a partir dessa relação com essa plantinha, e começando a construir conhecimentos novos, a se indagar, né, com muitas coisas, a partir dessa relação com essa plantinha que estava nascendo em sua casa. Além disso, os passarinhos também que as crianças observavam pela janela, que tinha na casa dos avós, a gente também estudou sobre os pássaros, e o nosso último tema agora foi sobre o lixo,
também essa perspectiva traz essa consciência ambiental, né, de como organizar esse lixo em casa, essa produção de lixo, enfim, a questão da reutilização de materiais. Então, estava um boom grande lá na nossa turma. Então, foi um tema também muito especial. E aí, a gente produziu... Rapidinho. E volta lá para aquele slide, e são temas, a gente também tentou contemplar, sim, o desejo das crianças dentro do possível desse formato, mas a gente viu que também seria bacana trabalhar o que se tem em casa, né? Isso. Então, em muitas turmas surgiram temas com relação a animais, temas que dessem a possibilidade ou experiências, propor experiências às crianças. Novamente eu trago a questão de que, se não tem a possibilidade do encontro remoto, mas que a gente possa propor experiências que as crianças possam fazer observações em casa e acompanhar. O próprio girassol, acompanhar quantos dias colocou ele no sol, quantos dias passou para aparecer um galhinho, para crescer, quais momentos que coloca água. Então, nós plantamos, teve turma que fez plantio de coentro, a de Clarice fez o plantio do girassol. Então, assim, pensar em experiências dentro do que se tem em casa, do que se é possível, né, mas que as crianças tenham condições de ali fazer um acompanhamento, de experimentar, né? Então, até questões de culinária em casa, em que a gente possa trabalhar com medidas com eles, com algumas noções, que não precisam estar conosco, mas que a família faça esse registro, que eles façam esse registro no papel também, a partir da nossa orientação, né? A partir de algum material que seja disponibilizado ou não. Então, são estratégias em que a gente sempre, no início, pensou assim, o que é possível dentro de casa? O que eu vejo, inclusive, da minha janela, que eu possa explorar com as crianças? O que a gente tem em casa para explorar com essas crianças, de modo a qualificar as experiências delas vivenciadas nesse período? Elas continuam aprendendo muitas coisas, outras coisas, mas enquanto escola que assume esse papel social, o que a gente pode qualificar do que elas estão vivenciando em casa, né, para acrescentar nesse momento, nesse período? Então, até pedir para trazer embalagens que tem em casa, podem ser trabalhados, usados também, fazer um mercado com alguma coisa que tem em casa, para trabalhar questões de contagem, questão de leitura de rótulo. A gente sabe que na educação infantil não é o objetivo alfabetizar as crianças, mas a gente traz práticas de letramento, de inseri-las em práticas de leitura e de escrita. Então, sempre pensando nisso, o que a gente tem em casa, né? Isso, Mari, muito bem. E aí, além disso, a gente fez muitas produções de desenho, né, de desenhos coletivamente. Então, a gente, mais uma vez, usamos o João Board, né, para desenhar, por exemplo, o corpo, as partes do corpo de um passarinho. Então, as crianças puderam observar essas professoras também fazendo os seus desenhos, os seus registros, né, e aí as crianças fazendo também os seus próprios registros, e com a ajuda dos adultos, registrando, né, cada parte, né, do corpo desse passarinho que aprendeu nesse momento. Registros também das vivências realizadas nos encontros. Então, aqui é um desenho de uma criança, de uma brincadeira que a gente fez com a peteca, e ele gostou mais de brincar com a peteca na cabeça, de colocar na cabeça. Então, isso também foi possível nesses momentos de registrar essas vivências, né, e registrar esses aprendizados. Por exemplo, aqui foi uma entrevista com um biólogo, então, o que é que ela aprendeu naquele momento da entrevista com o biólogo? Então, a criança desenhou, o adulto escreveu o que ela disse, o que ela aprendeu, né? Então, essas produções de desenhos, elas são essenciais, a gente sempre orienta para as famílias que na educação infantil a criança é muito importante que ela desenhe todos os dias, né, e pode ser desenhos livres, né, espontâneos, ou para expressar algo que elas viveram ou elas aprenderam, né, isso é muito importante. E aí, a gente também vivenciou uma brincadeira com areia do Ney, né, lá no kit que eles levaram areia, então a gente levou essa areia, a gente brincou muito, como se a gente estivesse na nossa escola.
Foi um período que a gente estava comemorando o aniversário do Ney, a gente fez um bolo também para o Ney, a gente cantou parabéns, então foi muito especial também nesse momento. Então, percebam possibilidades de experiências de forma remota, né? Essa brincadeira, as interações sempre presentes, que é o que a gente precisa garantir. E aí, a questão da modelagem, né, de fazer a massinha juntos, esse passo a passo, orientar essa família para que a criança faça, né, coloque a mãozinha na massa. Então, o tempo todo a gente está junto com a família, orientando, observando quem é que está fazendo pela criança, e a gente vai lá e dá uma chamada, né, e pede para a criança ajudar. E essa massinha é para a gente brincar livremente e para a gente expressar também o que a gente aprendeu. Né, modelar o passarinho, modelar os alimentos que a gente aprendeu que o passarinho come, né? Então, tem N possibilidades. E aí, teve essa experiência que foi muito legal também, quando a gente estava representando um pássaro, considerando a nossa criança que tem baixa visão, da gente fazer também um pássaro sensorial, né? E aí, representar essas partes do corpo com diferentes materiais, diferentes texturas. Então, isso foi muito bacana para as crianças também, por exemplo, fechar os olhinhos e sentir cada parte desse corpo do pássaro. Então, foi uma experiência também que a gente possibilitou. Uma outra coisa, eles tinham muitas dúvidas, por exemplo, do tamanho de um pássaro, do tamanho de um gavião. O gavião é predador, o gavião é muito grande. E qual será o tamanho desse gavião? Então, a gente também vivenciou essa experiência de forma remota, né, a gente foi medir o tamanho de um gavião, de um passarinho, utilizando instrumentos não convencionais, que era um palito de fósforo. Então, as crianças puderam perceber e comparar esses tamanhos também a partir dessa experiência. A gente apreciou também... Só para me lhe dizer, falta 15 minutinhos, tá? Vou acelerar para encerrar com o híbrido. E a gente apreciou também muitos vídeos, sempre tendo muito cuidado, a gente já estava em tela, né? Então, a gente não tinha como trazer muitos excessos, né, de vídeos, né, para as crianças. Então, a gente mesclava bastante, né, o uso de vídeos, mas a gente utilizou também esse recurso bastante para as crianças se envolverem nos momentos dos encontros. A gente também fez entrevistas, né, essa foi um momento de entrevista com um biólogo, né, que a gente tinha muitas questões sobre os pássaros, e ele nos ajudou. A gente trabalhou muito com arte, né, trazendo histórias, recontando histórias, né, foi muito claro, também... E no caso do tema do lixo, as crianças, algumas entrevistaram, não precisaram estar no encontro remoto para entrevistaram os garis da sua rua, né? E compartilharam depois. Isso, é aquela imagem que eu mostrei antes, essa criança aqui, ó. Ela entrevistou, ela não pôde participar do encontro e ela fez essa entrevista com os garis, né? A gente entrevistou um gari com o grupo. E as crianças que não puderam participar, entrevistou com os garis que iam fazer a coleta de lixo nas suas casas. E aí a gente também teve a história dos 1000 pássaros no céu, e a gente teve oficinas com as famílias e as crianças, olha, para reutilizar materiais, né, para construir passarinhos diversos. A gente também contou a história do cocô de passarinho, e plantinhas começaram a nascer nas nossas cabeças, também foi um dia muito especial, para estimular, né, inovar esses momentos do encontro, para que a criança se motivasse a participar. A gente também fez releituras de obras, utilizando as penas dos pássaros, né? Então, as crianças, elas entraram na obra, então elas fizeram a pintura da obra, e elas fizeram parte dessa obra também com as suas petecas, que foi também um brinquedo que a gente construiu. A gente apreciou muitas fotografias que as crianças tiravam, né, de pássaros que apareciam em seu entorno, né, muito legal também. Tivemos muitas vivências com jogos. Olha só o que eu falei para vocês lá no início, que tem um site que tem possibilidades de jogos. Então, esse aqui era um jogo da memória, facinho a gente constrói lá, e esse aqui era um joguinho para a gente poder fazer o ciclo de vida de um pássaro. Isso aqui a gente fez um bingo de números, e aí tinha umas cartinhas para a gente ir sorteando, e a criança ia vendo se tinha o número e marcava.
E esse aqui foi um jogo já com material físico, né? O Papa-Fichas, que a gente tinha enviado. Produções escritas, também conseguimos produzir, por exemplo, o convite da nossa exposição que a gente fez de ninhos, a gente produziu coletivamente. Produção de cartazes sobre o que eles aprenderam sobre pássaros, listas dos pássaros que nós conhecemos, então dá essa possibilidade da criança escrever, mesmo não sabendo escrever convencionalmente, né, mas era uma brincadeira, vamos brincar de escrever, né, então tudo vira uma brincadeira, então a gente ia virando as caixinhas, e eles iam descobrindo que pássaro que ia aparecendo, e ia colocando o nome na listinha, no papel que eles estavam com eles, né. Produções escritas também de texto coletivo, e aí é aquela coisa, a gente não consegue produzir um texto em um encontro, a gente constrói um pedacinho num dia, o outro pedacinho em outro, certo? Mas conseguimos fazer textos coletivos. Exposição virtual dos ninhos, né, as crianças produziram os ninhos com suas famílias, e a gente construiu o Padlet, compartilhamos o link com as famílias, lá eles podiam colocar... como é que eu digo, mensagens, né, para os ninhos, né, na exposição de cada ninho da criança, foi muito bacana. Jogos teatrais, faz de conta, né, faz de conta que somos pássaros, pintamos tecido como se fossem as asas dos pássaros, construímos ninhos com almofadas, brincamos com eles brincaram com os irmãos, então foi muitas possibilidades de brincadeiras para representar, por exemplo, como um pássaro nasce, né. Fizemos ciranda de leitura virtual. Olha só que legal, é um projeto que nós temos, nós vivenciamos presencialmente, e a gente também tem vivenciado de forma virtual. A gente criou um drive com todos esses livros, cada criança sugeriu um livro para compor o acervo, as famílias que tinham dificuldade de procurar, a gente teve que construir um drive com muitos livros também para que eles pudessem escolher algum desses acervos. Construímos o acervo da turma, e todas as segundas-feiras a criança escolhe um livro para fazer a leitura durante a semana com a família, certo? E aí, Mari vai falar um pouquinho da nossa experiência com o ensino híbrido para a gente poder finalizar. Vamos lá, vou correr aqui, né? Então, gente, o Ney, ele vem se organizando para o início do ensino híbrido. Agora, nesse momento, nós estamos de férias e as crianças voltam dia 21 de julho e o híbrido inicia dia 26 de julho. Pode passar, claro. Inicia, só para contextualizar com vocês, né? Inicia dia 26, de modo escalonado, chego já nessa parte, e aí, pode voltar, claro, volte. E aí, para que a gente pudesse iniciar o híbrido com todas as turmas do Ney, mesmo escalonado, eu vou explicar rapidinho. Agora, antes desse nosso recesso, nós tivemos uma vivência híbrida com as turmas de quintos anos. Então, nós tivemos 2 semanas. Nós chamamos esse momento de vivência híbrida só com os quintos anos, para que a gente pudesse, inclusive, sentir os protocolos na prática, né? Então, essa imagem que vocês estão vendo aqui são as crianças do quinto ano, um quinto ano pela manhã, um quinto ano à tarde. Então, a escola todinha ficou só para os quintos anos, ficou, porque a gente viu que precisávamos desse momento para sentirmos o protocolo e para, inclusive, a gente passar segurança para a nossa equipe, né, para as famílias, de que o que era possível, o que não era possível, de uma avaliação, inclusive, dessa vivência híbrida. Pode passar, claro. Então, nós adequamos todo o espaço do Ney, seguindo os protocolos de biossegurança. Nosso espaço é um espaço que facilita esse protocolo, porque é um espaço amplo, né? Mas nós tivemos que fazer adaptações. Então, embora o espaço seja amplo, as nossas salas não comportam todas as crianças, então nós diminuímos a quantidade de cadeira das salas para dar o distanciamento. Com isso, nós vamos ter que ter grupos no Ney, não vamos poder ter todas as crianças, né?
nós combinamos com as famílias, como a gente já vem nesse movimento de contato com elas, nós combinamos com ela que seria obrigatório o preenchimento de um formulário de saúde da criança, em que a gente pergunta se ela teve contato se ela está com algum sintoma, se ela teve contato com alguém contaminado. Mari, nesses 15 dias, todo mundo preencheu? Teve pais que não preencheram, então quando a criança chegava, que a gente via lá se tinha preenchido ou não, não preencheu, aí a gente ligava, pedia para preencher, né? Então, assim, são coisas que mesmo no NEI, a gente também passa por essas situações, né? Então, pensamos em procedimentos de entrada e de saída das crianças. Então, na hora da entrada, as crianças entram sozinhas na escola, os pais não podem entrar, mas na hora da saída, elas ficam na sala de aula e um adulto entra e pega ela nessa sala, para não ficar todas lá embaixo, brincando, correndo todas juntas. Fizemos o híbrido, né, essa experiência, com uma carga horária reduzida. Então, no turno matutino era de 8 às 11, no turno vespertino das 14 às 17, e aí o grupo que estava lá estava nesse horário, o grupo que estava no remoto, como a gente mostrou no início, tem o encontro mais ou menos turma 1 e 2 de 30 minutos, turmas 3 de 4 de 45 a 1 hora, e as do ensino fundamental de 1 hora a 1 hora e 15. E aí, nós estamos pensando esse híbrido com todas as turmas, em que os 2 professores, eles retornam com o grupo que está lá presencial, e em algum momento dessa rotina, um professor se ausenta para outra sala do NEI e faz esse encontro remoto com o grupo que está em casa, né? Não precisa um professor estar com remoto, um professor estar com presencial. A gente precisa dos 2 professores no presencial lá, com a educação infantil. Claro, pode passar. Então, vai ser um retorno gradual. Passada essa experiência com os quintos anos, a partir do dia 26, vai estar lá no NEI, quintos anos, quartos anos, e a turma 4, que fica em um outro prédio. E aí, depois de 1 ou 2 semanas, retornam mais 2 turmas. Então, ou seja, depois de 2 semanas vai estar lá, quintos anos, quartos anos, terceiros anos, e na turma lá do prédio da educação infantil, turma 4 e turma 3. E assim até chegar a todas as turmas, de modo gradual. A turma ela vai estar dividida em grupos, eu falo já como são esses grupos. Aquele quadro de planejamento que a gente apresentou, a gente vai continuar mantendo ele, porque os objetivos para o grupo, para a turma toda, ele vai ser o mesmo. Porém, as estratégias para quem está no presencial vai ser uma, e as estratégias para quem está no remoto é outra, né? A gente vai estar fazendo essa adaptação. Mas os objetivos, o tema, o conteúdo, ele é o mesmo. E nessa experiência com os quintos anos, nós pudemos observar que, por exemplo, embora quem está no presencial tenha um tempo maior no NEI, termina sendo o mesmo tempo de quem está no remoto. Por quê? Porque quem está no presencial tem tempo de lanche, tempo de lavar as mãos, ir no banheiro, o tempo de parque, o tempo da troca de uma atividade e outra. E quando nós vimos, o planejamento foi exatamente o mesmo. A atividade que foi planejada para o remoto foi a mesma que aconteceu no presencial. Porque, embora o tempo seja mais longo, tem esses outros momentos da rotina que no remoto não tem, mas que fazem com que o tempo de atividade mesmo, digamos assim, seja igual, né? E esse formato do híbrido, ele se aplica tanto para a educação infantil quanto para o ensino fundamental. E aí, como eu disse, vai ter lá, naquela semana, o grupo que está presencial e um grupo que está no remoto. Na semana, então, 4 dias, o grupo vai estar lá presencial e o outro remoto, e um dia vai estar todo mundo no remoto, que é o dia que o NEI vai ser higienizado. Pode voltar, claro. Então, o que nós pensamos? Não, pode ir para o outro.
Nós organizamos as turmas por núcleos de aprendizagem. O que é isso, Mari? São grupos. Em outras palavras, são grupos, né? Então, da turma, por exemplo, a turma tem 20 crianças. 2 vão ficar totalmente remoto. A família não quer mandar para o MEI. Ok, essas 2 vão ser do grupo C. As outras 18 que sobram, nós vamos dividi-las em 2 grupos. 9 vão ser do grupo A, 9 vão ser do grupo B. Pode passar, claro. Na semana 1, o grupo A está lá presencial no MEI, que são as 9 que estão do grupo A. O grupo B está no remoto, que são as outras 9, junto com as 2 que são 100% remoto. Então, nós vamos escalonar por semana e não por dias. Então, o grupo A vai passar a semana todinha indo para o MEI e o grupo B a semana todinha em casa. Que esse em casa pode ser com atividades remotas, síncronas e assíncronas, ou, se a instituição não puder garantir atividade síncrona, vai ser com atividades assíncronas. Então, o planejamento é que vai possibilitar isso com o envio de atividades, dentro do mesmo contexto do que está sendo trabalhado no presencial, no ensino fundamental com envio de livros, com envio de jogos, né? Então, de um modo que a gente consiga contemplar o mesmo assunto, a mesma coisa para os 2 grupos, né? Pode passar, claro. Então, nesse nosso retorno, a gente sabe que vai ter que lidar com muitas questões, né? Em todas as turmas, seja educação infantil ou ensino fundamental, a gente está falando de crianças. Então, entender que ser afetuoso, não necessariamente a gente precisa estar agarrado, mas é uma palavra de carinho, é um olhar, né? É um acolhimento que agora vai ser de outro modo. Claro, pode até passar para me mostrar aquelas fotos, né? Então, o mais importante nesse retorno, desse início de híbrido, é o planejamento, né? O planejamento é que vai nos dar segurança, dar segurança às crianças. Outra coisa, volto ao primeiro slide, da parceria com as famílias. Então, deixar muito claro esses protocolos para as famílias, esses combinados, e que se não seguir, se não conseguir dar conta desses protocolos, não vai ser possível, né? Então, assim, a equipe foi muito orientada. A gente morre de pena, mas em alguns momentos a ser rígido mesmo, né? Porque só assim vai ter que funcionar. E isso é muito diálogo com essas famílias para que isso possa vir a funcionar. Então, a gente trouxe aqui... Encerrou? Pronto, Clarice vai só passar essa... Nós pedimos que vocês aí façam a despedida, a comemoração, as considerações finais, porque precisamos encerrar, porque temos outra atividade a ser iniciada. Pronto, Joia. Pronto, Clarice está passando aqui as atividades dessa vivência com as crianças. E o que a gente tem a dizer, assim, é agradecer muito essa oportunidade de estar aqui com vocês, conversando sobre isso, de retomar o verbo esperançar, né? É necessário para a gente também, enquanto professores, enquanto adultos, para as crianças, elas estão precisando muito desse momento, desse retorno, desse início do híbrido, e nós, adultos, professores, também. Quero dizer que é possível, sim, né? Eu sei que o NEI tem as suas especificidades, e como em toda a formação que a gente faz há muitos anos, nós não estamos trazendo aqui um modelo a ser seguido, mas sugestões, ideias para dentro de cada realidade, que sejam feitas adaptações, né, que sejam pensadas possibilidades. Nos colocamos, eu e Clarice, à disposição para alguma dúvida, algum esclarecimento via e-mail também, vocês podem entrar em contato conosco. Peço desculpas para as meninas do Fundamental que estavam aqui, mas também a coordenação do NEI do Ensino Fundamental se coloca à disposição para estar também auxiliando em alguma coisa, embora as práticas, as estratégias sejam muito parecidas, o que difere é o aprofundamento muitas vezes, porque a gente está lidando com crianças muito pequenas ou com crianças já maiores, né? Mas, de um modo geral, claro, eu acho que era isso. Agradecer mais uma vez, a gente quis trazer, é muita coisa, é muita informação, a gente gosta muito de conversar sobre isso, mas a gente quis dar esse panorama geral
contemplando o objetivo do minicurso, que era trazer essas estratégias para vocês, né? Professora, e vamos em frente, vai dar certo, sim. Vá, Clarice. Não, gente, só agradecer mesmo. Acho que Mari já disse tudo, né? Passo as palavras dela, as minhas palavras também. Gratidão, tá, gente? Muito obrigada então, mesmo. nós agradecemos às professoras Mariane e Clarice.